Contratação de pessoas é uma das atividades mais imprescindíveis e importantes para qualquer empresário e ele precisa dominar e ter uma boa estratégia para poder contratar bons funcionários para o seu negócio. Eu sou o Thiago de Sena e aqui nesse canal você encontra tudo o que é essencial para a sua vida e para os seus negócios. Opa! Chega mais! Estamos juntos para mais um vídeo e seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Olha só, você sabe que contratar um funcionário é um desafio. Não apenas contratar o processo de contratação, mas o desafio está em você encontrar alguém para cumprir uma função específica e para que essa pessoa dê bons resultados. Existem vários fatores que podem fazer com que uma contratação dê errado. E você, para contratar, seja seu negócio pequenininho, que tem 1 ou 2 funcionários, médio, 20, 30, 50 funcionários, ou grande, 100, mais de 100, você precisa ter uma boa estratégia de contratação. Normalmente, o que acontece? As empresas médias e grandes, ela tem seu grupo de RH, uma equipe que vai fazer a contratação. Mas as empresas pequenas, normalmente o próprio empresário é quem faz a contratação. E olha que interessante, as grandes empresas de tecnologias, empresas de inovação, empresas novas que estão surgindo, startups, elas seguem um modelo aonde o próprio empresário, o próprio CEO do negócio é quem faz a contratação, é quem faz o processo de contratação. Por quê? Porque montar uma boa equipe é um dos fatores mais importantes para o sucesso de uma empresa. Mais importante. Então, para você fazer uma boa contratação, eu tenho aqui 3 orientações para você. E no final desse vídeo, eu também tenho uma estratégia maravilhosa para você aplicar no seu processo de contratação. Beleza? Então vamos para o primeiro fator. O primeiro fator que você tem que considerar na hora de contratar é o aspecto técnico para qual ele vai estar se candidatando. Analisa muito bem aquela vaga. A tarefa que precisa ser executada. Para aquela tarefa que precisa ser executada, normalmente você vai precisar de um funcionário. E esse funcionário você precisa entender, primeiro, se ele vai fazer parte do grupo operacional ou do grupo tático da sua empresa. O grupo operacional é aquele grupo que bota a mão na massa, que faz acontecer as coisas. E o grupo tático são os coordenadores, os gestores, aqueles que vão gerenciar as equipes operacionais. Certo? Por quê? Porque o nível estratégico é o nível do empresário, o nível do CEO da empresa, o dono da empresa. Beleza? Ficou claro isso? Então presta atenção, o aspecto técnico ele envolve tanto a questão operacional quanto a questão tática. Por quê? Porque quem está na área de coordenação e gestão precisa entender muito bem de pessoas, de gestão de pessoas, de liderança. Agora, quem está na parte operacional precisa entender muito bem da tarefa que ele está executando, da tarefa que ele vai executar. Então, qual é o conhecimento e experiência que aquele profissional precisa para cumprir aquela função, certo? Quanto maior o conhecimento ele tem, quanto maior a experiência que ele tem, mais rápido será o resultado para o seu negócio. Então, se você contrata um profissional, vai contratar um funcionário que ele tem pouca experiência com aquela operação, com aquela atividade, ele vai demorar mais a entregar resultado. Quando você tem um profissional que tem mais experiência, mais bagagem com aquela atividade, mais rápido ele vai desempenhar aquela atividade. Agora veja só, dependendo da sua realidade financeira do seu negócio, você vai decidir se você vai contratar um funcionário com bastante experiência ou você vai treinar um funcionário. Se você é uma empresa pequena, não tem muito recurso para pagar um salário alto, por quê? Porque um funcionário com muita experiência, o salário dele é maior, certo? O salário dele é maior, porque ele consegue entregar mais produtividade para a empresa. Agora, quem não tem muita experiência vai ter um salário menor, mas em contrapartida
contrapartida, você precisa treiná-lo, capacitá-lo para que ele execute aquela atividade com produtividade. Então ele precisa executar aquela tarefa de modo eficiente. Se você não tem condições de pagar para um profissional mais experiente, você vai precisar então criar um plano de treinamento. Então você vai contratar um profissional com conhecimento menor, com experiência menor, mas ele vai passar por todo o seu treinamento para entregar um bom resultado. Essa é a primeira estratégia. Agora vamos para o segundo ponto que você tem que analisar. O segundo ponto é muito importante e às vezes a maioria das empresas esquece, que é o quê? Você tem que considerar a pessoa, o indivíduo, as questões pessoais dele. Tiago, o que é isso? Você precisa analisar daquele funcionário, aquela pessoa que está sendo contratada, se aquela função está vinculada à vocação dela. Quando nós falamos de vocação, nós falamos de um impulso natural que a pessoa tem, de muita vontade de fazer aquilo, que ela faz com muito prazer. Ela não faz por obrigação, ela faz com prazer, com muita satisfação. Então você precisa analisar se está vinculado à vocação dela. E outro, você precisa olhar para a pessoa e ver também se aquela função está dentro do desejo dela. Se ela realmente está fazendo aquilo porque ela deseja fazer, ou se ela está fazendo aquilo apenas pelo ganho financeiro, apenas para aumentar o salário ou para conseguir um emprego. Isso é problemático, porque se você não contratar uma pessoa que tenha vocação para aquilo, ou seja, que tenha desejo para fazer aquela tarefa, você vai contratar uma pessoa que vai ser medíocre, um funcionário que não vai ter crescimento, um funcionário que não vai entregar eficiência, um funcionário que não vai atender bem o cliente. Imagina se você coloca um funcionário para atendimento ao cliente e aquele funcionário ele não tem vocação para ouvir as pessoas, não tem o desejo de estar conversando, de ouvir histórias. Isso faz o quê? Isso é um problema grave, porque ele não vai tratar bem o seu cliente. Então, precisa vincular aquela tarefa a alguém que tenha paixão em executar aquela tarefa, em alguém que tenha vontade de executar aquela tarefa. Então, são questões pessoais que precisam ser vinculadas. Outra coisa importante sobre as questões pessoais é que você precisa olhar para ele, perguntar àquela pessoa que está se candidatando à vaga, perguntar qual é a expectativa que ele tem, como ele se vê na empresa daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, como ele se vê. Por quê? Porque essa percepção que ele tem do futuro dele, você também precisa encaixar para saber se o seu negócio consegue proporcionar isso. Porque senão ele vai entrar, vai trabalhar poucos meses e vai embora. Por quê? Porque a expectativa de futuro que ele tem não está sendo atendida. Agora nós vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto é muito importante. Você precisa dar benefícios para seus funcionários. Esses benefícios vão além de plano de saúde, vão além do vale transporte, o que já é essencial para qualquer funcionário. Aqui, na verdade, são benefícios motivadores. O que você vai dar de motivação para que ele possa fazer algo a mais, para que ele possa se doar a mais para aquela tarefa, para entregar aquele serviço, para entregar aquele produto? Como você pode? Você pode fazer premiações, você pode fazer um 14º salário, aquilo que está nas suas condições. Não, Thiago, eu não tenho condições de fazer isso. Mas você pode dar um brinde, você pode dar uma viagem, você pode dar um cinema, você pode dar uma cesta básica, você pode fazer alguma coisa, mas que você consiga motivá-lo. Você precisa ter um plano para que ele se desenvolva, que pode ser curso, pode ser uma viagem, uma palestra, alguma coisa, pode ser simples, o mais simples possível que você possa. Mas para quê? Para que ele possa entregar um serviço a mais, que ele possa se dedicar a mais, ele vai saber que está sendo avaliado. Todas as atitudes dele, todas as ações, e isso vai contabilizar pontos para ele. Para quê? Para que ele se sinta motivado naquilo que ele está fazendo. Sabendo que o salário do próximo ano vai ser aumentado de acordo das entregas que ele tem. Quanto mais importante ele for para a empresa, quanto mais valor ele entrega para a empresa, quanto mais dedicação ele dá à empresa, mais o salário dele vai aumentar.
Por quê? Porque se ele entrega valor para a empresa, se ele entrega benefício para a empresa precisa dar uma contrapartida para ele. Porque senão esse funcionário tão bom, ele vai embora. Por isso que é importante você ter assim que ele vai ser contratado, dar esse estímulo para que ele entenda que ele vai entrar com aquele salário, mas ele tem a capacidade e ele tem a possibilidade de progredir tanto em carreira, em salário, como em benefícios. E isso é algo muito grande. Agora preste atenção, vamos para a estratégia. Uma estratégia muito importante que você tem que aplicar é fazer o primeiro contato com aquele funcionário, aquela pessoa que está passando pelo processo seletivo, aquela seleção inicial, o contato inicial, ser por telefone. É interessante você fazer essa entrevista por telefone, que é o primeiro contato. Por quê? Porque você começa a ouvir as expectativas dele. Através do telefone você consegue entender se ele realmente tem interesse naquilo, se ele não tem. Através do tom de voz, se ele separa um ambiente calmo e tranquilo para conversar, mostra ali uma organização, planejamento. Então, o contato por telefone também faz com que barreiras se quebrem. Porque normalmente, quando nós olhamos para a pessoa que vamos contratar, nós tendemos a contratar pessoas que são semelhantes a nós, pessoas que são do nosso gosto visual, e isso pode ser prejudicial. E através de um contato telefone você pode ter uma experiência diferente que não foi percebida com os olhos, que os seus olhos podem lhe enganar. Então esse primeiro contato de entrevista é muito importante, é o primeiro passo de uma estratégia. E o segundo passo de uma boa estratégia é fazer com que aquele recém-contratado, ou não foi contratado ainda, aquele funcionário, mas ele está no processo seletivo, ele passe uma semana em treinamento na empresa. Uma semana. Então ele vai passar uma semana com toda a equipe, conversando com um, conversando com outro, fazendo pequenas tarefas, coisas simples. Ele não vai ser cobrado, ele vai ser apenas avaliado. Mas quem vai avaliar ele são os colegas, são os amigos, são todos aqueles que estão no ambiente de trabalho. E depois você vai coletar informações de todos aqueles que estão ali com ele naqueles dias, seja 3 dias ou uma semana, para analisar. Pergunte à sua equipe, olha, essa pessoa que nós estamos querendo, que passou essa semana com vocês, ele tem o nosso perfil, o perfil da nossa empresa, ele vai se adequar muito bem ao nosso processo, ele vai se adequar muito bem, e aí você consegue ouvir uma outra percepção muito mais apurada, que são aqueles que estão no operacional. Você vai ouvir e você vai trazer muita riqueza para decidir se você vai contratar ou não aquela pessoa. Beleza? Olha só, se você chegou até aqui, não esquece, nós temos uma hashtag muito especial para esse vídeo, que é a hashtag 94. Coloca aqui na descrição, deixa teu comentário. E olha só, aqui na descrição também eu tenho um link do meu grupo no Telegram. Então entra lá no meu grupo do Telegram e vem fazer parte desse grupo que está crescendo. Vem fazer parte, certo? E olha, esse vídeo foi muito especial porque eu quis compartilhar informações preciosíssimas que vão fazer toda a diferença na hora que você for contratar um funcionário. Tá certo? E eu te vejo no nosso próximo vídeo. Tchau!